que agora que tá gravando, tudo que você falar sobre pessoas carecas vai ficar gravado. Vai ser usado Então contra deixa eu você, repetir. entendeu? Eu sou contra careca andando de carro. Tá careca, coloca o capacete e Olha vai aí. andar de moto. Eu vou deixar gravado. Isso vai ser o começo do podcast sem edição, entendeu? Já quero deixar claro que esse preconceito terrível contra pessoas que perderam o couro cabeludo com o tempo. Elas não perderam Não, couro, elas perdeu o perderam só o cabelo, perdeu o cabelo. cabelo desse escapulamento, pô. Você perde um couro cabeludo, se cai tipo ácido sulfúrico na sua cabeça. Não, Sei mas lá. é Tem tipo, como, né? Você morre. aonde a gente nasceu, lá no Pará, tem um problema muito sério de escalpelamento todo ano. Escalpelamento, é verdade. Porque Todo ano, Cacete. centenas de mulheres, elas perdem o couro cabeludo, literalmente, porque o cabelo engata nos motores dos barcos. principalmente ali na parte da Ilha do Marajó e tal, onde as casas são em cima da água, e daí o meio de transporte é barco. E daí acontece mesmo. É um problema sério. Meu Deus. Bom, dá Pesou o um clima, bom né? livro, né? Dá um bom. Anotem as ideias aí. Bom, temos um blooper, pelo menos. Já começamos bem. Eu vou. Ele tá Até tá morreu doente. depois dessa. Não, ele tá doente. Eu tô doente, tem 15 dias. Meu Deus do céu, rapaz, tem que ver isso não é uma tuberculose da vida. Que horror! Não, ele já foi no médico. Obrigado, Arthur. tá. Obrigado. Já fui no médico. Agora você me deixou suspeito, né? Não sei se eu vou. Vou dar mais uma Não era pesquisada aqui. tuberculose que eu ia falar, era pneumonia, foi mal. Ah, legal. Obrigado. Melhorou Agora sim. muito. Sim. Ok. Muito boa noite, queridos amigos do Literachu. Eu sou o Rodrigo Araújo. Eu lembrei de me apresentar dessa vez. Eu estou aqui para mais um episódio do nosso quadro de entrevistas, Conhecendo os Literachu. E hoje a gente vai ter um episódio diferenciado porque trouxemos uma dupla aqui. Trouxemos a dupla Rainverso. E a gente já vai entender o que significa Rainverso e por que você deve se interessar por todas essas grandes obras. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, individualmente. Comece Arthur Souza, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Arthur Souza, sou escritor, artista e para colocar alimento na mesa, eu sou balconista de ateliê de costura. Juliana Martins, se presente, por favor. Eu sou a Juliana Martins, eu sou escritora, também desenho. Eu também sou tradutora japonês-português, mas eu tô sem trabalho. E assim como o Arthur, eu também trabalho num ateliê de costura para colocar comida na mesa. Vocês dois são uma dupla, né? Vocês produzem obras em conjunto, basicamente. Então é por conta de um dos motivos pelos quais a gente tem um programa só dedicado à dupla Rainverso, né? Eu gostaria que vocês começassem dando contexto para o pessoal de como que essa dupla se formou, né? Quem são vocês, como vocês se conheceram, né? Até chegar no ponto do início da produção artística. E quem quiser começar a contar, fique à vontade. Eu conheci a Ju quando ela chegou em casa da maternidade, né? Ela é minha sobrinha, né? Filha da minha irmã. E a gente esteve junto desde sempre, né? Cresceu junto, brincou junto muito tempo. E o universo literário que a gente criou foi crescendo junto com a gente e com as nossas brincadeiras, né? Com as nossas brincadeiras se tornaram histórias. Isso, eu não me lembro de conhecer o Arthur. Quando eu tomei consciência de que eu era um ser humano, ele já estava lá. Ele fazia parte do cenário já. Já fazia parte do cenário, assim. E daí eu lembro que muito do que a gente escreve hoje, tipo, muita coisa do Mundo Sem Fim, que é mais antigo, assim, coisas do Mundo Sem Fim, coisas de outros livros que a gente ainda pretende escrever, eles surgiram realmente da gente brincar, tipo, pegar os bonequinhos, assim, os Playmobil e fazer de conta, assim, contar a historinha deles. Assim que começou o Rainverso. Quando vocês falam brincar, assim, eu queria tentar visualizar melhor, sabe? Porque eu, pelo menos, eu sempre brinquei sozinho quando era criança. Não tinha amigos, não tinha gente da minha família com idade mais parecida para brincar, tipo, de boneco mesmo, esse tipo de coisa. Era aquele tipo de brincadeira que vocês incorporavam os personagens específicos? E com isso eu já quero saber se a gente já tem personagens que a gente encontra nos livros e nos quadrinhos. Dessas primeiras brincadeiras, como é que funcionava exatamente? Vocês tinham uma coisa episódica que seguia de um dia para o outro, esse tipo de coisa?
Era uma coisa assim. Por exemplo, eu lembro que o Arthur, ele tinha muitos bonequinhos mesmo. E eu tinha uma boneca que eu gostava muito. Só que, tipo, na brincadeira, a gente precisava de um elenco muito grande. Assim como o Mundo Sem Fim tem um elenco muito grande, as nossas brincadeiras, elas tinham um elenco muito grande. Daí, tipo, tinha personagens, entre aspas, que eles eram tipo, uma tampinha de garrafa, o sino que eu roubei da árvore de Natal, sabe, coisas Anjinho assim. de árvore de Natal. Anjinho de árvore de Natal. E boneco de Kinder Ovo, naquela época o Kinder Ovo era barato. Né? Porque a gente já fazia assim, era um negócio com história mesmo. A gente fazia tipo grandes exércitos e falava, não, porque agora esse exército aqui ele vai invadir essa nação aqui que a gente acabou de inventar. E eles estão. Tinha mapa, tudo. A gente levava os muito mapas a com lápis de sério. cor. Sim, a gente levava muito a sério ali aquela brincadeira, sabe? Tinha um monte de questões políticas, e daí, tinha as pessoas que eram malvadas. Eu lembro que o Arthur tinha um bonequinho do Darth Maul? Era o Darth Maul? Era o Darth Maul, Era o Darth Maul. Do Darth Maul, que, tipo, ele era o grande vilão da história, assim. Era o Satanás, basicamente. Ele era o que a gente, mais tarde ali no... mais tarde a gente deu um outro nome pra ele e ele existe até hoje. Ele existe até hoje no Reverso, o personagem que era o Darth Maul. Sim, mas ele não chegou a aparecer ainda. Dos que a gente criou nessa época, quem chegou a aparecer foi o Jerome, que ele aparece no... Ele é uma pontinha bem simples, assim. Ele é aquele personagem indígena, que é um juiz super poderoso, que aparece no final da Rapsódia. Dos personagens principais que a gente tem dos livros que a gente tem hoje, eles não vieram dessa época, assim, tipo, dos protagonistas mesmo. Eles são mais de uma época mais recente, assim, que a gente já tava produzindo coisas, sabe? Então, por exemplo, tem o Mundo Sem Fim, ele é um Vingadores, cara. Ele é um Vingadores das histórias minhas e da Ju, que a gente pegou histórias minhas, histórias dela, histórias nossas e juntou tudo ali, entendeu? Você tem uma ideia da party principal ali de Mundo Sem Fim, basicamente cada um tinha uma história. O que serve muito bem pro livro, porque daí dá essa impressão que cada um tem um backstory muito aprofundado ali, né? Cada um poderia ter saído do próprio livro. E foi basicamente o que aconteceu. Mas assim, a gente tem essas duas crianças, então, brincando e criando esses personagens. Em que momento, quem foi o primeiro que teve a ideia de... Ok, vamos colocar isso no papel de alguma forma. Primeiro foi a ideia de transformar em livro, em quadrinho, o que veio antes? E que idade, mais ou menos, que veio pela primeira vez essa ideia de produzir? O Arthur, ele era mais velho, né? Ele é 6 anos mais velho que eu. Então, eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos. Ele falou... Ele tinha acabado de assistir O Senhor dos Anéis, assim. A gente tinha assistido no cinema, depois assistido de novo em casa. A gente tinha assistido O Retorno do Rei, a versão estendida, tudo. E daí ele falou, não, vamos escrever uma história. Eu falei, vamos. Só que, tipo, eu tinha 8 anos de idade, eu não sabia de nada. Eu nada com nada, né? E aí ele começou a escrever a história e eu não tava fazendo nada, né? Porque eu era uma criança. Às vezes eu ia lá e falava, não, porque esse personagem aqui, ela me incentivava isso. muito. Sim, eu incentivava. Mas em geral, assim, a gente só começou a escrever juntos mesmo. Eu já era... Não exatamente adulta, acho que eu tinha uns 17 anos por aí. Tá, então primeira tentativa mesmo foi mais o Arthur escrevendo em prosa, não era desenho, era texto mesmo. Não, ele queria fazer um livro ilustrado nessa época, então ele fazia os desenhos e falava assim, não, vou escrever o livro. Só que ele ficava só desenhando e me contando a história que ele ia escrever e não saía livro, né? Só, tipo, eu desenho e conto a nessa época eu escrevia no papel, então era mais difícil. Sim. É o que eu tava imaginando, assim, você já tinha um computador, era no... Como é que era, né? Eu não tinha computador, eu escrevia no papel e eu escrevia pouco, né? Eu escrevia muito pouco. Tipo, eu escrevia um resumão geral e aí eu falava com a Ju, falava, olha, Ju, aí eu lia pra ela que eu escrevia, um pouquinho que eu escrevia, e eu falava, a partir daqui vai acontecer isso. Só que daí era muita coisa a partir daquele pouquinho que eu escrevia, né? E aí, muita coisa dessa época acabou se perdendo até, mas muita coisa a gente aproveitou até no Mundo Sem Fim tem coisa dessa época que foi aproveitada, na Rapsódia bastante coisa dessa época que foi aproveitada, mas em geral é assim.
Eu escrevia no Eu tenho papel. muito desenho dessa época que você fez também guardado aqui em casa. Sim, eu tinha cadernos escritos, só que daí não era uma história completa, era um pedaço de várias histórias. Eu comecei a ter contato com computadores, assim, eu comecei a escrever. Eu não sei se a Ju vai lembrar, mas tinha uma época que a gente trabalhava numas lojas lá, ela era adolescente, eu era um pouco mais velho e a gente trabalhava junto, numa loja, em várias lojas que a gente trabalhou, né? A gente tinha tempo, como a gente tem hoje ainda no trabalho. A gente tinha tempo de escrever. Eu tinha tempo de escrever, no caso, né? Daí eu ia escrevendo. Aí eu escrevi no Word lá um monte de coisa, e a Ju lá do meu lado, lá dando pitaco, lá era bem legal essa época. Tá, mas assim, vocês tinham algum norte? Porque assim, quando a gente começa a escrever, geralmente a gente não tem noção de nada mesmo, assim, a coisa vai saindo de forma totalmente espontânea, sem muita estrutura. Vocês já liam bastante? Vocês chegaram nesse começo a pensar, tipo, ok, como que eu produzo uma história? Ou foi uma coisa mais caótica mesmo? A gente sempre leu muito, assim, tanto eu quanto o Arthur, a gente sempre teve muito livro em casa, a gente lia, a prefeitura tinha, nas escolas, né, tinha um programa de leitura, pelo menos, né, acho que na época que você estudou também tinha, né? No meu caso, tinha, inclusive, né, Ah, uma das minhas fontes, assim, de leitura foi muita biblioteca do Kaique do Bairro Novo, aqui em Curitiba, que foi a escola que eu estudei do quinto ao oitavo ano. Eu não estudei no Kaique, eu estudei no Dona Lulu, que era uma escola que tinha acabado de ser estatizada, e daí tinha o Farol do Saber, que é uma biblioteca em formato de farol. Não sei se você já viu aqui em Curitiba, tem várias dessas. E daí eu ia lá direto, pegava os livros, lia. A gente sempre teve muito contato, assim, com livro, com quadrinhos também. A gente lia muito quadrinho, lia muito Marvel, lia muito mangá, também assistia muito anime. Então, assim, desde criancinha a gente sempre teve muito contato com tudo isso. Eu lembro que, mesmo quando eu não sabia ler, e a minha mãe já lia coisinhas pra mim, assim, tipo, sei lá, a Bíblia para crianças, Sherlock Holmes, ia de nossa, um extremo a ao Bíblia outro. para criança, A clássico. Bíblia para criança, depois Sherlock Holmes, tipo, tudo na mesma semana. Eu tinha um livro de Sherlock Holmes que tipo, era só os casos mais pesados, assim, né? O Cão dos Baskerville, o Estudo em Vermelho, os Três Garridebs, é, A vampira. o Vampiro de Sussex. O vampiro de E, Sussex. aí a mãe da Júlia ia pra ela esse meu livro aí. Era bem legal. A gente Aí, lia ó, muito livro de mitologia também. Eu lembro que eu cheguei a ler junto com Arthur o conto da Baba Yaga, e eu era criança. Enfim. uau. Era um livro que eu não tenho ele físico porque ele foi emprestado, mas aí um cara da minha sala me emprestou, e aí eu fiquei fascinado por esse livro, eu mostrei pra Ju, a gente leu as histórias juntos, e esse livro eu tenho ele baixado em PDF hoje, que ele não existe, sabe, não tem mais edição dele, nem sebo você acha direito. E eu tenho em PDF ele até hoje, ele é um livro muito bom, ele é o Guia Ilustrado de Mitologia da Folha de São Paulo. Olha, eu reconheço aí esse padrão aqui nas nossas entrevistas de artistas sendo formados por lerem coisas que não deveriam estar lendo na idade. Mas não dizendo que é correto, mas assim, é uma coisa que eu reconheço em todo mundo aqui. Tava todo mundo lendo coisa avançada demais para a idade deles. É um negócio que o C.S. Lewis diz no Sobre Histórias, né? Que é um livro de ensaios dele, que ele fala que quando ele era uma criança, ele lia coisas que não eram para a idade dele. Ele lia Uhum. coisas mais avançadas. Depois que ele ficou velho, ele não tinha mais vergonha de ler os contos de fada que ele não leu quando É, era criança. sim, sim. Tá, mas então a gente tem essas primeiras tentativas que, como sempre, não vão muito longe, né? Aí você estava falando, Ju, que você começou a ajudar ele a escrever com 16, 17 anos que você entrou para valer a produzir junto, né? E aí, a partir desse ponto, como que as histórias começam a se formar? Quais foram as obras que foram surgindo? Me dá a ordem cronológica, assim. Ah, e aproveitem e expliquem em que momento que teve a ideia de chamar de Rainverso, né? O universo compartilhado. Então, eu lembro que, se o Arthur lembrar de mais algum evento, mas assim, eu lembro que tinha aquele concurso da JBC de quadrinhos. Na verdade, a gente começou com os quadrinhos, né? Querendo fazer quadrinhos. Tinha aquele concurso da JBC que era para lançar one-shots de autores nacionais e tal. E aí a gente Era viu. Henshin. Henshin, exatamente. E daí a gente falou, pô,
vamos criar uma história pra gente tentar participar disso? A gente nunca participou, obviamente, mas a gente criou uma história, né? Essa história a gente não chegou a publicar ainda, mas é ela que deu origem a todo o universo dos imortais ali, que tem o Alex, tem... quem mais que tem de imortal que aparece, Arthur? Isso aí é em uma episódio do tempo, né? Que tem o Alex de Imortal, tem o pai dele, o Herman, né? Tem Tem a outras Renata. pessoas, a Renata, tem os outros personagens daquele núcleo imortal, eles vieram todos dessa história. Não, na verdade, os conceitos deles vieram dessa história, né? Uhum. Essa história era tipo um battle shonen de escola, e daí eles estavam numa academia tipo Sky High, escola de heróis, sabe? Uhum. A gente ainda quer, inclusive, fazer essa história. Ela é divertidinha e ela é conectada com tudo que acontece no universo. Então, pra gente, é uma história legal, mas que a gente vai revisitar em algum momento muito lá pra frente. Tá, mas só colocando a gente em uma timeline, Ju. Eu não sei se teve mais de uma edição desse Henshin, mas que ano que foi isso, mais ou menos? Foi 17. 2015? 16, 17, um negócio assim. 16. É um negócio Uhum. assim. Mas aí vocês começaram a produzir, mas não acabaram não terminando. Nessa época, assim, a gente era tudo muito artesanal, né? A gente desenhava no papel, fazia com nanquim, assim, as coisas Eu e ainda tal. escrevi em cadernos dessa época, apesar de já O ter Arthur computador, ainda escrevia em caderno. eu ainda escrevi em cadernos. E aí, a partir o que acontecia? Essa história, ela era focada em um imortal, em um garoto imortal, que ele tinha a habilidade de arquiteto, que é uma habilidade que ainda não apareceu no Rainverse, justamente porque ela é extremamente rara. Só que ele desenvolve essa habilidade, porque os imortais, cada um tem uma habilidade especial, né? O Alex é um alterador de mundos, aí tem o Herman, que é o mestre do terror e tal, o Alex, ele consegue mudar as coisas, o Herman consegue, tipo, fazer as pessoas terem pesadelos, torturar de alguma forma e tal. E o arquiteto, ele tem uma habilidade parecida com a do Alex, que é alterar mundos, só que ele não altera mundos, ele cria mundos inteiros. É uma coisa mais. O Alex é uma coisa mais assim conceitual. Ele muda a realidade, a percepção das pessoas da realidade. O arquiteto, ele é uma coisa mais física. Ele realmente ergue um prédio do nada, assim. Um prédio físico que dá pra você morar dentro. Não sei se tá dando pra entender, mas é mais ou menos assim a diferença entre os dois. As O power coisas, level as do Rainverse é alterações muito que o Alex avançado, faz. gente. O power scaling é foda. Mas, assim, as alterações que o Alex faz, elas não duram tanto. As do arquiteto são alterações de verdade que não vão desaparecer em momento nenhum. E não existe, como eu disse, a gente nunca introduziu nenhum personagem com essa habilidade, porque não existe nenhum personagem com essa habilidade, exceto o protagonista dessa história que a gente estava escrevendo, que foi a história que deu origem a tudo, e o primeiro arquiteto, que é uma figura quase divina, assim, ele é praticamente o deus dos imortais. O primeiro arquiteto, ele não pode ser morto, mas não porque ele é imortal, porque assim, a gente sabe que por mais que os imortais sejam chamados assim, tem jeitos de matar eles. Tem jeitos de destruir eles. Esse cara aí, ele é praticamente indestrutível. Porque ele colocou a alma dele dentro de um receptáculo. E aí ninguém consegue. Por mais que matem e destruam o corpo físico dele, ele consegue transferir a alma dele de volta. É tipo um Lich, basicamente. Inclusive, essa habilidade, esse primeiro arquiteto da história dele, a gente tirou daquele livro lá de mitologia que a gente falou, lembra? Sim, Mas, sim. que era a história de Cocheio Imortal, que é um ser lá da mitologia eslava, que ele, pra não ser morto, né, pelos heróis lá que existiam lá, pra não ser morto, ele colocou o ovo dele dentro de uma agulha, que tá dentro de um ovo, que tá dentro de uma pata, que está numa dimensão paralela, que não pode ser acessada pelos humanos. E ele é basicamente isso, esse personagem. Ele é uma criatura, assim, questionável. Ele não é bom nem mal, mas ele é questionável. E existe uma profecia de que o primeiro arquiteto só ia morrer quando o segundo arquiteto aparecesse. E daí a gente tava trabalhando nessa história. Eu lembro que um dia a gente tava dentro de um carrinho de uma lavanderia. Tipo, sabe aqueles baúzinhos
tipo, caminhãozinho. Não pergunte por que a gente tá dentro de um baú de lavanderia, mas vamos lá. Mas a gente tava andando dentro do baú de lavanderia. Aí eu olhei pro outro e falei, nossa, sabe o que seria legal? A gente contar a história do cara que tá vivendo nessa dimensão paralela e que ele tá com a alma desse arquiteto dentro dele. E ele foi esquecido por todo mundo que ele conhecia, mas ele tá lá nessa dimensão paralela vivendo sozinho e ele não morre e ele é só o receptáculo dessa alma. Seria uma história muito interessante. O Arthur falou, eu não quero escrever desgraça. E aí surgiu o Rainmaker. E o Arthur falou assim, não quero escrever desgraça. Eu falei, pô, vamos. Aí surgiu o Rainmaker. Basicamente a dinâmica de escrita, né, do Rainverse. E aí, do Rainmaker, daí você conecta os nomes, né? Rainmaker, daí começou a surgir o Rainverso. Tá, ok. Então Rainmaker é um livro, né? Rainmaker é uma música, na verdade, que é do Iron Maiden, que a gente se inspirou um pouco pra fazer a história desse cara. E daí a gente, tipo, chama o livro de Rainmaker, porque o nome anterior dele era a Princesa Pirata, como eu já te disse algumas vezes, né, que a gente dá nomes completamente absurdos pros documentos quando a gente tá escrevendo livro. Aí a gente denuncia o quanto a gente é velho, né, porque a Princesa Pirata era um quadro dentro da TV Colosso. Sim. E aí a gente dá nomes absurdos pro livro, a gente falou, pô, não vamos ficar chamando o livro de A Princesa Pirata, né, não tem princesa e não tem pirata. Aí a gente começou a chamar o livro de Rainmaker. Tá, e Rainmaker é um trabalho lendário até hoje, que desde que eu conheço vocês falam desse livro. Esse é um livro ainda em processo, né? Ele tá com 600 páginas e tá na metade da história. Puta que eu pariu. Não vai ser um livro só, provavelmente, né? Não, então ele é o primeiro de uma trilogia. Né, mas assim, a ideia é cortar ele e tal. Na época que a gente escreveu esse livro, foi ali por 2018, eu acho, Arthur. Não, foi 18 para 19. Não, 19 não, a gente foi já tava antes, foi 17 para 18. Foi 17 para 18. E a gente, esse foi o primeiro livro, efetivamente, que a gente começou a escrever juntos. Tipo, até então a gente desenhava, a gente fazia roteiros e tal. Esse a gente começou a escrever o livro juntos mesmo. Tem uma história engraçada que é. Aí você sabe que tem a staff toda do Rainverse, né? Que é os nossos ajudantes, né? Que não, mas apresente pro pessoal. Primos da Ju, meu sobrinho que é a Laila, é o Daniel, é o Matheus, né? Que o Matheus e o Daniel são irmãos da Ju, a Laila é minha sobrinha também. E aí era muito legal, porque quando a gente. Era um documento compartilhado com todos, aí quando a gente escreveu o Rainmaker, aí chegava eu e a Ju pra escrever, daí entrava a galera pra ler em tempo real. E aí a gente ia escrevendo, o pessoal comentando lá e falando, aí quando a gente terminava de escrever, falou, vamos parar por aqui, pessoal. Falou, beleza, a gente se vê no próximo episódio. Então, era mais ou menos um livro sendo escrito em tempo real ali com plateia. Era muito bacana isso, porque incentivava a gente. E como era uma coisa que a gente fazia episódico, tem muita coisa nada a ver ali no meio, né? Que esse, tipo, a plateia pediu e a gente fez. Deve ter um ar meio RPG de mesa, né? De coisas aleatórias. A revisão vai dar um trabalho. Nossa senhora. Eu imagino, ainda mais pelo volume, né? Tipo, 600 páginas. 600 páginas de Word, né? Porque isso aí, diagramado, ia ficar mais, imagino. Umas 1000 páginas. Mas assim, vai sair muita coisa, porque tem muita coisa nada a ver. Nesse ponto, 2018, 2019, então, vocês estão escrevendo Rainmaker. Por que vocês param Rainmaker? E como vocês entram na próxima? Que acho que a próxima, aí sim, é um livro que a gente já tem disponível, né? Mas como que vocês pulam de um projeto para o outro? A gente para o Rainmaker porque daí começa a saga de Mundo Sem Fim, para escrever Mundo Sem Fim para um concurso da Amazon. Que não era Mundo Sem Fim o nome, a Ju consegue contar essa história melhor do que eu, que é bem legal. E ela tava mais ali no meio, né, da coisa que foi para mudar o nome do livro. Mas assim, foi nessa época que Mundo Sem Fim começou a nascer, basicamente. A gente pegou ali os fragmentos de histórias nossos ali do Wattpad ali que tinha, eu tinha umas ideias, a Ju tinha outras. E aí a gente foi juntando ali, saiu um livro horrível. Fala as palavras assim certinho, era uma merda. Umas cenas absurdas. Mas por que era uma merda, Arts? Era uma merda, cara, era uma merda. Que era umas cenas muito absurdas, assim, que você só vê naqueles animes de comédia da pior qualidade, assim, sabe? Ok. Mas
teve muito material pra gente fazer, lapidar o livro que surgiu depois. Então ele se Verdade. chamava Sem Nome. É, Ele se chamava Sem Nome e a gente escreveu o livro inteiro, eu e o Arthur, em um mês, porque a gente queria participar do Prêmio Kindle, né? E lembrando daí que o nome do livro ser Sem Nome faz sentido pra história, né? faz. É por causa do povo sem nome e tal. E aí a gente escreveu a história toda, ela tinha umas 250 páginas, a primeira versão, que era uma merda, ela tinha 250 páginas. E a gente escreveu toda a história em um mês, a gente não teve muito tempo de revisar, porque a gente queria, né, participar do Prêmio Kindle. Tentou inscrever, né, a história, mas aí a Amazon ela tem aquele negócio de avaliar e só liberar 2, 3 dias depois, né? Hoje em dia, o Prêmio Kindle, ele leva isso em consideração e se você inscrever a sua história, ela entra na competição mesmo se você tiver inscrito ela no último dia. Mas na época não era assim. Então a gente não conseguiu entrar na competição. Ficou meio chateado, né? Eu lembro que eu fiquei bem triste na época, porque eu jurava que ia ser a minha chance e eu ia ganhar, né? Porque escritor iniciante é tudo doido. E daí eu falava, não, pô, eu vou ganhar esse prêmio, então eu perdi minha chance de ganhar. Aí a gente falou, pô, temos um livro, né? Vamos trabalhar nele. E daí a gente. Isso era 2018 já, final de 2018, quando a gente terminou a primeira versão de Um Sem Fim. Foi assim, o primeiro livro que a gente terminou, sabe? Foi um marco bem importante pra gente, porque era a primeira vez que a gente tinha um material de verdade pra falar, porque até então a gente tinha o quê? Um monte de ideia, um monte de livro pela metade, uns desenhos, e era isso. Aí a gente finalmente tinha um livro de verdade, um livro inteiro. E aí a gente começou a trabalhar nele, né? Basicamente a gente teve que reescrever o livro todo, como o Arthur falou, tinha muita coisa nada a ver ali, tipo, uma das cenas mais engraçadas que a gente lembra até hoje é que tem aquela parte, né, que na floresta, em que tem o cerco do Ravenhall, que o Og apanha, que o Rooney apanha do Ravenhall e tal. Eles perdem os cachorros, tudo, do Eles trenó. perdem os cachorros, e daí a gente fazia eles perderem todos os cachorros, e daí o Rooney saía puxando o trem. Porque ele é, tipo, muito forte, né? Ele é muito rápido, É. então eles iam chegar muito rápido. Eu manteria, eu acho ótimo essa cena. Eu Eu acho que aprovo. essa não é a coisa mais absurda que tinha nessa versão, mas é realmente uma das coisas que a gente mais lembra, assim, porque era muito ridículo. Daí foi isso. Na verdade, a gente passou 2019 quase todo aliás, a gente passou 2000, a gente tem um problema de foco, né, eu e o Arthur. A gente para no meio das coisas e vai fazer outras coisas. E aí chegou 2019, eu já tava meio que com a ideia da Rhapsody. Eu falei, Arthur, pô, eu queria fazer esse negócio aqui, né? E aí a gente. Episódio do Tempo, que é outro livro, né? O Que é outro outro livro. ele se conecta com o Mundo Sem Fim, só pro contexto, assim. Então, e aí eu já tava com a ideia da Rhapsody, eu comentei com o Arthur, ele deu outras ideias, a gente foi juntando tudo. E a gente tinha, tipo, o conceito da Rhapsody, né? A gente chegou a começar a escrever as primeiras coisinhas da Rhapsody, assim. Foi Porque a muito gente. mais rápido e muito melhor que Mundo Sem Fim. Eu fiquei impressionado. Mas a gente nem. Nessa época aí, 2018, mais ou menos, 2019, aliás, a gente nem chegou a terminar a Rhapsody. A gente tinha mais, tipo, cenas aleatórias que a gente foi escrevendo pra gente não perder ali o tom, as coisas dos personagens. Mas a gente ainda tava empenhado em terminar Mundo Sem Fim. Aí quando. Porque ia terminar a revisão, né? Porque, como eu disse, a gente teve que reescrever muita coisa. O livro tinha 250 páginas, hoje em dia ele tem 418, porque ele era realmente um livro muito jogado, muito corrido, não desenvolvia nada que se propunha a desenvolver nessa época. Então a gente precisava de mais espaço para contar essa história. E daí a gente pegou, fez esse primeiro apanhado de ideias e cenas e coisas que a gente queria para a Rhapsody, deixou ali de canto e quando começou a pandemia, né, em 2020, a gente foi terminar Mundo Sem Fim. Aí a gente terminou a versão que todo mundo conhece hoje de Mundo Sem Fim, ali em 2020. Quando foi em 2021, a gente começou a escrever a Rhapsody,
Era uma coisa episódica também, mas já era no Wattpad, né? A gente lançava os capítulos por semana. A gente chegou a terminar a primeira versão da Rhapsody, tipo, antes de começar a lançar, mas era uma versão bem crua mesmo. Então a gente foi lançando ali no final de 2021, eu acho. Ficou no Wattpad durante muito tempo, ficou até recentemente, na verdade. Acho que a gente tirou do Wattpad em 2024. 23, começo de 23. 23? Foi Sim, isso. eu lembro que eu li o livro no último dia desse ano, porque eu achei que vocês iam tirar na hora do Na ar. verdade foi do final de 23 para o começo de 24. Em janeiro de 24, acho que a gente tirou. Inclusive, foi muito bem sucedido no Wattpad, né? Tipo, vocês ganharam prêmios de Wattpad, tinha leitores lá e tudo A mais. gente ganhou The Watts 2022. E o que é? É um prêmio do Wattpad que tem várias categorias. A gente ganhou em livro Coringa, né? Que é um negócio de versatilidade ali. A gente conseguiu ganhar o prêmio nessa categoria. E cara, eu fiquei bem emocionado, assim, sabe? Pode parecer uma coisa pequena, mas eu sou muito orgulhoso de falar. Não, eu ganhei The Watts, cara. Ganhei The Watts de 2022. Eu gosto muito, porque, sabe, a gente tem uma sensação de reconhecimento, sabe? Tem pessoas daquela época até hoje que esperam, que tem contato com a gente, que esperam versão física da Rhapsody até hoje, que leram as duas versões, leram a versão do Wattpad, a versão do diretor, como a gente gosta de falar, né? Que leram a versão mais polida também, que tá aí disponível aí no Kindle hoje em dia. E eu me sinto muito feliz, sabe? De ter ajudado a Ju a escrever essa história, que a ideia surgiu dela primeiramente. Mas eu me sinto muito realizado, assim, junto com ela, de ter ganhado esse prêmio e de ter feito essa história chegar em tanta gente. Então, é difícil até dizer qual que veio primeiro, Mundo Sem Fim ou Rhapsody, porque meio que vocês tiveram múltiplas versões de cada um, né? E aí até chegar no ponto dos livros que a gente tem hoje, né? Mas, então, chegando nesse ponto, a gente tem a versão de Mundo Sem Fim finalizada, e aí o que vocês fizeram com ela? A gente tentou mandar pro concurso da Darkside, né? Porque nessa época a gente estava tentando muitos concursos. A gente tentou o concurso da Darkside, que era bem na época da pandemia e tal. A gente mandou para algumas editoras tradicionais, tipo, a gente mandou para... eu nem me lembro o nome da editora, para ser sincera. Companhia das Letras. A gente tentou a Companhia das Letras, tá? Tentamos. Okay. Tentamos a Companhia das Letras. A gente tentou... né? A gente tentou a galera, vai que, né? Tentamos galera, tentamos Companhia das Letras, tentamos Darkside. Uhum. Qual mais? Mas era uma editora menor, que eu acho que não existe mais. Uhum. A gente tentou mandar pra ela. A Arwen, a gente tentou, que a Arwen não existe mais também, a gente tentou... Nossa, eu lembro dessa editora. Uhum. E era uma furada. Era furada, Sim. Ainda bem que só essa, né? Ainda bem que era só essa que era uma furada. Ainda bem que era só essa. E daí... Não, mas assim... E daí, depois que eu já tinha tentado... spoiler, nem tanto, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Mas deixa eu explicar, que assim, Arwen, não sei como é que fala, e Pendragon, e todas essas aí eram editoras que eu sabia que eu ia ter que pagar alguma coisa, né? Então foi a última coisa que a gente tentou. A gente mandou para todas as grandonas, assim, tipo, o ego do escritor iniciante, ele tem que ser estudado, tem que ser engarrafado e vendido. Mas é que uma questão de desespero também, né? Porque, veja bem, todas as portas se fecham na tua cara no começo. Ai, que escritor iniciante se acha, não sei o quê. Não é questão tanto assim de se achar, tem essa questão de ego, mas tem essa questão do sonho também, né? Daquela coisa de você querer fazer uma coisa que você gosta. E aí você vai, né? Você vai nas editoras tradicionais, e a gente sabe que o mercado é cruel aqui no Brasil. Mas a gente vai assim mesmo, a gente vai sabendo que vai tomar porta na cara, que vai tomar não, ou que, como a maioria das editoras fazem, nem não você toma, né? Eles simplesmente te ignoram. Mas a gente vai, né? Porque a gente quer tentar fazer o nosso sonho real. E a gente vai com todas as armas que a gente tem, né? A gente procura os meios que a gente consegue. E na última instância, né? Esse meio é você pagar para ser publicado. E às vezes dá certo, às vezes você consegue uma projeção, assim como muitos autores da própria Pendragon conseguiram depois, porque ficaram conhecidos pelos lançamentos que eles realizaram com a editora.
E às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente pega e a gente se frustra e a gente se fode e a gente forma o Literature e daí começa a vender os nossos livros Não, calma, você independentes pulou uns 20 episódios aí, coletivamente, velho. né? Não, mas aí é para resumir a história. Então, a gente vai com as armas que a gente tem na mão. E eu não me envergonho, sabe, de ter tomado não de editora grande, porque eu acho que isso aí faz parte. Como se diz, né? Constrói o caráter. Mas Certo. eu não me envergonho, eu acho que eles é que deviam se envergonhar. Eles deviam se envergonhar de não ter aceitado a Recusar gente. Mundo Sem Fim, cara. Recusar Mundo Recusaram. Sem Não, Fim, um episódio no tempo. mas o meu problema é que eles nem leram, né? Eles não chegaram a recusar. A gente Não, nunca, claro que de editora grande, a gente nunca recebe uma recusa. A gente recebe tipo, A nada. gente é sumariamente ignorado. Mas assim, eu tentei agência também, a gente tentou. E das agências a gente recebeu um feedback legal, assim. Tipo, eles não chegaram a querer a gente e tal, mas eles chegaram a se interessar, sabe? Pô, me manda alguma coisa que eu quero saber mais da história que você tá contando e tal. Não chegaram a Pelo menos te agenciar a gente, responderam, né? mas eles me responderam. Eu ficava emocionada toda vez que alguém me respondia, porque eu tava tão acostumada a não ser respondida que me responderem já era um Sim. negócio muito, muito grande pra mim. Eu tenho print Nossa, salvo até hoje do dia que a Increase me respondeu. pior que eu entendo esse sentimento. Eu entendo porque eu também nunca tinha sido respondido e tenho até hoje. Eu acho que muitos de nós temos esse sentimento meio que marcado, assim, de receber aquele e-mail de resposta da editora falando do seu livro, dizendo que aprovou porque é muito bom e não sei o quê. Que hoje a gente é fácil olhar com cinismo, mas que na época é um negócio que você não sente a vida toda, né? Você produz, muitas vezes, vocês ainda tinham um ao outro, mas geralmente o artista é totalmente só. E aí, quando recebe alguma aprovação de uma empresa que aparenta entender do assunto e sabe, manjar e tal, você fica todo ludibriado, sabe? Então eu entendo esse sentimento de querer guardar simplesmente pelo fato de ter sido respondida. Pois é, mas eu confesso, sem querer, tipo, bancar a Blasé, nem nada. Mas quando eu recebi o e-mail da Pendragon, eu não fiquei tão feliz assim. Eu falei, pô, vamos ter que pagar. Porque, assim, É. eu já vinha, assim, de vários grupos de escritores, já conhecia alguns escritores. Eu sabia que aquele não era o melhor caminho, sabe? Você pagar para publicar a sua obra por uma dessas prestadoras de serviço nunca é o melhor caminho. Mas como eu não tinha, eu conhecia algumas pessoas que eram escritores e tal, mas assim, eu não tinha contatos de verdade, sabe? Eu não tinha ninguém que pudesse me falar, pô, esse diagramador é bom, esse capista é bom, essa Foi uma revisora coisa aqui. uma coisa que trabalhar com a Pendragon proporcionou pra gente, né? Uma coisa boa foi ter esse Sim, conhecimento depois, sim. esses contatos, nessa rede de contatos. Nessa época vocês não considerariam ter feito independente, né? Não, porque a gente realmente, por exemplo, os contatos que chegam pra gente são os contatos de revisor, de capista. Capista não, porque o Arts até fazia as capas, mas assim, de diagramador, dessas coisas, eles são muito inacessíveis. Tipo, eu lembro que a gente fez o orçamento com uma agência grande para revisão do Mundo Sem Fim. E deu tipo 2.000 e poucos reais. E na época a gente falou, pô, mas. E tinha que pagar no Pix, né? Tudo de uma vez. Eu falei, pô, Uau! E pandemia, a gente não ganhando nada. isso aqui tá fora do nosso alcance, né? Aí mais pra frente, depois, como eu disse, antes de mandar pra Pendragon, a gente tentou tudo que podia, assim. Porque realmente publicar desse jeito pagando era a nossa última opção. Então, a gente tentou as editoras grandes, a gente tentou fazer orçamento para ver com quem, para fazer independente, só que como os contatos que a gente tinha eram os contatos mais famosos, de gente maior que cobra mais caro, ficou inviável pra gente, porque justamente era um negócio assim, você paga esse tanto, mas você paga de uma vez no Pix. Você falar assim, não sei o que vocês deviam ter começado pequeno, não sei o que, em vez de ter ido pra editora, mas, gente, a gente tem que entender que o mercado literário brasileiro é onde os sonhos vão pra morrer. Porque
é muito frustrante, é muito triste o que acontece no Brasil hoje. Enquanto você tem outros países que levam a profissão escritor a sério, aqui no Brasil a gente vive nessa eterna peste de hobby. E só é levado a sério escritor que já é escritor há muito tempo, que é famoso. O famoso pega, vou escrever um livro e vai vender. Por causa da projeção em rede social, essas coisas, bababá, tudo mais. Mas é triste. O mercado editorial brasileiro é onde os sonhos vão para morrer. E tem que ter uma certa coragem, assim, para se manter, mesmo se manter independente, tem que ter uma certa coragem. Eu vejo muito relato hoje em dia de escritor que simplesmente desistiu. Eu já pensei em desistir muitas vezes, porque assim, é uma grande força de vontade que a gente tem que ter. E ainda bem que eu tenho ajuda do meu lado, que ela tem a força de vontade que eu não tenho. Eu ia só falar que é muito falta de conhecimento também, né? E dos contatos, como a Jo falou, porque a gente podia e não podia ter feito independente naquela época, né? Porque parece tão assustador para o artista independente quando ele só tem ele mesmo e a obra dele, quando ele pensa, tipo, é que nem você, sabe, uma coisa meio o processo do Kafka, assim, sabe, de milhares de burocracias que você não entende sendo jogadas na sua cabeça. Tipo, você não sabe o que é uma diagramação, você não sabe como é registrar o ISBN, você fala, nossa, mas será que é muito complicado isso? E será que eu vou saber fazer um pedido na gráfica, mas e se vem errado, sabe? Parece muito monstruoso, muito fora do nosso alcance, porque a gente só sabe escrever, sabe? E eu sempre falo isso para as pessoas quando elas perguntam, né? Muita gente vem falar com a gente que escreve livro, quadrinho, e fala, né, como que eu deveria publicar e tal. E eu acho que existem motivos para você querer terceirizar esse trabalho, né, para a editora, mas eu sempre falo, às vezes não vai caber na sua vida mesmo você cuidar de todas essas coisas. Mas às vezes vale considerar que essas coisas elas são menos assustadoras do que parecem, sabe? Às vezes você dá conta, sim, de lidar com essas coisas sozinho e ir atrás dos contatos, mas também é aquilo que o Arts falou, o fato de que a gente passou pela editora nos ajudou nesse quesito, né? Porque foi quase um curso que a gente teve sem querer, né? De Curso muito experiências e caro. tal. Sim. Poderia ter sido bem mais fácil. Mas é isso, basicamente, né? A gente mandou pra editora. Eu, pra ser sincera, eu não. Agora, eu vou ser babaca, porque eu sou babaca mesmo, né? Foda-se. Pode Eu ir. não tinha a menor dúvida de que. Eu tava com medo de não me aprovarem. Não, eu tava esperando o e-mail, esperando e pensando, quanto? Quanto que vai ficar essa brincadeira? Puta merda. Eu falei a mesma coisa no meu último episódio e eu falei tipo, a mesma coisa. Falei, tipo, pô, eu não quero só babaca, mas quando eu abri o site, eu meio que, no fundo, eu sentia que eu ia conseguir passar, porque eu olhava e falava, vocês povo conseguiu, eu também consigo, meu livro também vai. É triste, porque no meio dessa editora, também tinha os formulários de publicação tradicional, né? Que basicamente tinha um concursinho no final do ano para quem que lançava um livro que não ia ter que pagar, né? E eu participei de 2 edições com as 2 sequências do meu livro e eu genuinamente achava que eu ia conseguir, sabe? Com o esforço do meu trabalho, mostrar o valor da literatura e não precisar pagar. Mas, obviamente, nunca aconteceu, porque eu não vendia tanto livro para editora. Eles geralmente escolhiam a galera que vendia mais, né? Enfim. É. Mas, tava até no edital que eles mandavam, eles colocavam que eles iam escolher, sim, a galera que Era um tinha. dos critérios. Era um dos Era um dos critérios, era critérios. vender bem. Mas, enfim, eu não tenho. O que aconteceu com a Pendragon foi muito pesado pra muita gente. Assim, tem muita gente que nunca se recuperou efetivamente do que aconteceu, porque foi muito ruim mesmo. Mas, assim, eu pessoalmente, desse período, eu não tenho grandes arrependimentos, assim. Foi um negócio meio caro que a gente fez. Assim, não faria de novo. Eu considero que a gente caiu pra cima. Não faria de novo, jamais, assim, pagar tanto para publicar um livro, sendo que agora eu sei como publica um livro, né? Mas assim, eu colhi muitas coisas boas daquele período, sabe?
Eu A gente considero. tem os nossos amigos, né? Uhum. A verdadeira publicação são os amigos que fazemos pelo caminho. Por isso que eu Olha falo, eu aí. considero que a gente caiu pra cima. A gente aprendeu a publicar um livro por conta própria, a gente fez um monte de amigo, a gente conheceu um monte de profissional que ajudou a gente até mesmo a editar a nova versão de Mundo Sem Fim, a Rapisódia que tá vindo aí. Então eu considero o saldo positivo ainda, né? É lógico que eu fico triste, muita gente desistiu da carreira de escritor depois do que aconteceu, Sim. mas, cara, falando assim pessoalmente, eu considero que foi um mal necessário, né, o que aconteceu com a gente, falando assim da nossa carreira, no caso. Eu sinto a mesma coisa também, mas eu lembro de ver, tipo, comentários de algumas pessoas falando, assim, talvez isso soe menos dramático do que é para algumas pessoas que talvez estejam ouvindo e não sejam escritoras, mas para a gente que escreve e a produção artística, né, tá criando coisas, é uma coisa tão básica do nosso dia a dia que é tipo respirar, assim. Ao meu ver, tipo, se eu não tô escrevendo, eu provavelmente tô deprimido, assim, tem alguma coisa muito errada. E eu vi gente falando que, nossa, tipo, um ano depois, assim, desde o anúncio do falecimento, né, da Pendragon, eu não consegui mais escrever. E quando eu li isso, eu achei tão pesado mesmo, sabe? Eu falei, caralho, isso é muito forte, sabe? Pra gente que sabe como é ser escritor no dia a dia, eu achei bem triste, assim. Então, nós três estamos naquele grupo que perdeu muito, né? Eu também perdi muito dinheiro, mas que a gente tá bem agora, né? E eu não sei se a gente estaria melhor se a gente nunca tivesse entrado na editora. Às vezes, eu acho que eu estaria até hoje escrevendo meus livros e deixando na gaveta. Olha, eu acho que teve muito aprendizado, como eu disse. A gente pôde conhecer muita gente legal. Eu acho que uma coisa bem interessante da época da Pendragon, não sei se você sentia isso, mas acho que foi a primeira vez que eu me senti uma escritora de verdade, assim, quando lançou o livro, quando as pessoas começaram a falar sobre o meu livro, Uhum. falei, putz, eu escrevi um livro, que incrível! Uhum. Eu acho que eu senti isso antes do meu livro sair até. Porque, não, foram um mês, no meu caso foi um ano e meio entre eu ter entrado na editora até o livro chegar na minha mão, assim. Mas eu já me sentia mais escritor só por fazer parte de um grupo de escritores, de conversar sobre escrita, de trocar textos, assim. Porque eu acho que parece que quando você fica sozinho com o seu texto, parece que você tá meio que alucinando tudo, sabe? Habitar aquele mundo foi muito positivo. Foi muito legal, assim, pra mim, pro Arthur, a gente fez, assim, amigos que estão com a gente até hoje, que a gente fala semanalmente, com quem a gente faz Uhum. projetos. Então, é incrível, né? Assim, por mais que tenha sido uma coisa ruim, eu acho que por, pela nossa trajetória, a gente consegue ter uma visão mais positiva sobre isso. Mas eu também entendo, tipo, as pessoas que ficaram muito mal, que ficaram muito abaladas. Tipo, às vezes é o investimento da vida da pessoa, sabe? Que vai fazer falta e ela pegou e colocou lá. Então, É, assim, sem querer de forma nenhuma, assim, ser aquela pessoa tilelego de vibes que diz, não, mas nossos problemas são é. pequenos diante do universo, sabe? Não. Falar que a Pô, foi pandemia foda. foi boa pra ensinar lições valiosas, né? Tipo, Nossa, não, sem condições. Eu só posso falar da minha experiência pessoal, e a minha experiência pessoal teve, claro, um prejuízo, mas também teve muitas coisas boas. certo. Mas então, em relação à publicação do Mundo Sem Fim em particular, vocês tiveram os primeiros feedbacks, né, nessa época. É, Hoje vocês acham que. Porque assim, vocês tiveram mais feedbacks de Mundo Sem Fim do que de Rhapsody até hoje, né? Mas o feedback do público foi o que você esperava? Isso vale no geral, tanto nessa época da Pendragon quanto depois. É, Vendendo o que faltava, com os independentes. Foi o que vocês imaginavam? Assim, a galera gosta, não só o fato de gosta do livro, mas gosta pelos motivos que vocês achavam que deveriam gostar na época que vocês escreviam? Não sei se a pergunta faz sentido. Então, eu sou meio suspeito pra falar porque eu me abalo muito com críticas. Então, e a gente recebeu umas bem pesadas assim, mas em geral,
eu acho muito legal porque várias pessoas têm várias interpretações do livro, e eu acho isso bacana porque nem sempre a gente vai fazer com que o leitor ele pense igual a gente, né? Quase nunca, aliás, o leitor vai pensar igual a gente. Então tem vários feedbacks assim que eu recebo, falando, não era bem exatamente minha intenção escrevendo isso, mas eu gostei do que a pessoa escreveu sobre o livro, entendeu? E é muito legal, porque tem gente que entende ele como um livro de aventura, tem gente que entende o Mundo Sem Fim como um livro mais poético sobre relações familiares, sobre luto, sobre relações humanas. Tem gente que lê mais ele politicamente, né? Eu não me esqueço até hoje, teve alguém que comparou ele com. Disse que o livro fazia muito paralelo com o conflito árabe-israelense. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, rapaz, não é que é verdade? E eu Hum, descobri coisas sobre o meu próprio livro, vendo outras pessoas falarem sobre ele. Entendeu? isso é Então, incrível. sim, aí tem muita gente que compara com Battle Shonen, com o Glauco mesmo, o Glauco, o nosso colega, e fala que é uma mistura de Game of Thrones com Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho Cavaleiros do Zodíaco, é. essa comparação sensacional. Então, era minha intenção, isso, quando eu escrevi, não era. Eu queria escrever um épico de guerra estilo Senhor dos Anéis. Mas, como eu disse, eu não escrevo sozinho, né? Tem ali o tempero da Ju, tem ali as coisas que a Ju coloca, e é 50-50. E essa mistura abriu esse leque, né, para várias interpretações. Eu acho isso sensacional. É uma das coisas assim que mais me emociona assim quando eu vejo alguns feedbacks positivos e quando eu vejo alguns negativos também eu penso, pô, a pessoa não entendeu, mas faz parte, né? Não, a gente não escreveu o livro para todo mundo. A gente escreveu para as pessoas que vão ler ele de fato e gostar, como é o tal do público que a gente fala, nosso público-alvo. A gente tem um público-alvo? Eu não sei, mas eu me sinto muito feliz É. que o livro tenha atingido positivamente tantas pessoas como ele atingiu. Eu não tinha nenhuma expectativa, assim, das opiniões das pessoas, sinceramente. Porque é um negócio que eu sempre falo. Eu não gosto tanto de publicar livro. Eu publico, assim, pra ganhar um trocado. Mas eu gosto de escrever livros. Então, quando eu chego a dar o livro para publicação, eu já extraí dele tudo que eu queria para mim, assim. Então, se você odiou, paciência. Não vou dizer que você não entendeu. Às vezes tem gente que realmente não entendeu, mas tem gente que entendeu e não gostou, e aí é a opinião dela. Tipo, não tem nada a ver com isso. Tudo que eu podia tirar desse livro, tudo que eu podia fazer com ele, eu já fiz. Então, é isso. Acho que eu não tenho muita expectativa sobre o que as pessoas vão falar. Eu só quero escrever os livros é mais importante para mim. Montar essas histórias, encaixar elas. Contar a história que é o Contar. importante. Uhum. Contar a história é o importante, assim. Antes de sermos Publicar escritores, nós somos contadores de histórias, sabe? Eu acho que a gente contava histórias para nós mesmos quando nós éramos crianças, a gente contava histórias para os nossos parentes, para os nossos amigos, e a gente continua contando história para pessoas desconhecidas hoje em dia. É basicamente isso que a gente faz, a gente conta histórias. Antes de ser escritor, antes de entrar o capitalismo e bababá e tudo, a gente é contador de história. É isso. Eu acho que o feedback mais positivo pela impressão que eu tive, assim, acompanhando desde a época que lançou, assim, porque eu não sei se é a minha impressão, mas pelo menos na época que a gente tinha o Porão, que era o grupo da editora, eu tinha a percepção que esse era o livro que as pessoas mais tinham gostado dos que a gente leu, assim. Ele era meio que o clássico daquele grupinho ali, sabe? Tipo, todo mundo que leu o livro falava que tinha gostado muito. Então, eu acho que vocês deveriam estar tranquilos mesmo em relação a isso. Então, assim, a gente falou principalmente desses dois, né? Que é basicamente o que a gente tem de Rainverso principal acessível no momento, né? Para encerrar, eu queria que vocês falassem das outras vertentes do Rainverso, principalmente alguns projetos que vão além do só literário, né? E aproveita e fala de todos que vocês pretendem lançar no futuro. Futuro pode ser para semana que vem ou até alguns anos. O mais iminente é os quadrinhos, né? Os quadrinhos já estão com o pontapé inicial dado, né? Então, esse aí provavelmente vocês vão ouvir falar mais cedo.
O sindicato, né? A gente tem os sindicatos, porque são muitos, eles são a nossa série mais longa dentro do Renverso, assim. Só que ele é uma série muito paralela, assim. Ele meio que vai correndo pelas beiradas da história principal. Então é uma coisa que a gente quer muito lançar. A gente começou a lançar no Webtoon o Sindicato 95, mas acabou entrando em hiato, não conseguindo finalizar. E eu queria aproveitar esse momento para dar uma justificativa para as pessoas falar que a gente não esqueceu o projeto, a gente não abandonou o projeto, a gente só quer fazer um volume maior dele antes de voltar a publicar, porque a gente estava fazendo conforme a gente foi publicando. A E gente quer aí, deixar bem lapidado. também produzir quadrinhos é muito difícil. Acho que as pessoas falam um pouco sobre o quanto produzir quadrinhos é trabalhoso. É um trabalho que não rende. Toda a minha admiração é quem faz sozinho, porque a gente tava em 4 que tava penando pra fazer. É um trabalho que não rende, tá? Você desenha, e quando você vê, você terminou um episódio. E você não terminou o episódio inteiro, tá? Ainda falta. Você terminou o rascunho, ainda falta a line, a arte final, as cores e as letras e as onomatopeias. Então, assim, é um negócio que dá muito trabalho. E aí a gente faz eles, né? A gente resolveu que, em vez de tentar ir produzindo e lançando e entregar um negócio inferior e com um espaço de tempo muito grande, a gente ia juntar um volume grande e lançar em um volume físico mesmo, para as pessoas terem uma história mais robusta nas mãos, sabe? Um negócio que elas vão entender o ponto de partida e o ponto de chegada. E a linha de chegada ali. Elas não vão ter peças soltas que demoram 2 meses para se juntarem, sabe? Mas assim, a gente vai dar continuidade ao Sindicato 95, né? Que é o primeiro dos sindicatos. A gente quer lançar o primeiro volume, provavelmente ele vai ter uns 10 volumes. É um negócio. O 95 vai ter uns 10 volumes. É bastante coisa. E também a gente quer lançar uma light novel, né? Uma versão em prosa dessa história. Então, provavelmente vai concluir a história antes dos quadrinhos. Daí, quem for muito curioso e quiser começar pela prosa, vai estar disponível em breve. Isso. E o interessante é que, pro seleto grupo de pessoas que leu O Mundo Sem Fim e leu uma Rhapsódia do Tempo, o Sindicato do Tempo, que é o projeto de quadrinhos, ele serve como ligação entre as duas histórias. O sindicato ele é mais pra galera que não conhece, ele é mais contemporâneo, mais próximo disso, né? Mais tipo fantasia, ficção científica urbana, assim como o Rhapsódia no Tempo, diferente de Mundo Sem Fim, que é pós-apocalíptico, basicamente. Isso, basicamente é isso, Mas o ele conecta muito, muito mesmo, assim. Uhum. Eu não vou contar como, mas ele conecta muito com o Mundo Sem Fim. E não com o Mundo Sem Fim, a história que acontece lá, mas com a história que acontece antes de Mundo Sem Fim começar, antes né? de Mundo Sem Fim. Por que o mundo de Mundo Sem Fim ficou daquele jeito? Aí a resposta tá ali no Sindicato do Tempo. Isso cai perfeito em uma das minhas perguntas principais para vocês, que é o seguinte: Renverso vai ficar cada vez mais com histórias que funcionam sozinhas, mas que se entrelaçam. Eu queria perguntar para vocês se, na opinião de vocês, existe um início melhor para as pessoas. Tipo, ela se interessou pelo Renverso de forma geral, mas não sabe por onde começar. Tem algum caminho que vocês acham que é melhor? Supondo que a partir do momento que a pessoa está ouvindo, já tem essas 3 histórias disponíveis, tanto o Mundo Sem Fim, quanto o Sindicato, quanto o Rhapsódia. Eu sugiro partir da ordem cronológica. Eu acho que a Ju vai discordar de mim, mas eu sugiro ir pela ordem cronológica, que é cronológica dentro da história, né? Que é Rhapsódia, Sindicato, Mundo Sem Fim. Mas, assim, como o Sindicato ainda tá nascendo, né? Então eu colocaria primeiro Rhapsódia e depois Mundo Sem Fim. E ou seja? Pra mim, a cronologia. A minha ordem também é cronológica, porque ela começa em Mundo Sem Fim, Rhapsódia e Sindicato. Tem viagem no tempo, gente, confuso. Mas é isso. Mas assim, eu entendo que algumas pessoas, elas não têm tanta paciência, porque eu não sou uma grande leitora de fantasia, alta fantasia no caso. Então, assim, eu entendo pessoas que elas vão preferir começar pela Rhapsódia, ou vão falar, não, eu gosto mais da Rhapsódia, porque
O Mundo Sem Fim tem muita gente. Então, chega no meio, eu já não sei metade de quem é aquelas pessoas que estão aparecendo. Mas é que assim, Eu entendo. eu gosto mais da Rapisódia também, então, entende? Que é assim, como eu falei em outra ocasião que a gente se reuniu pra conversar, assim, acho que não sei se foi uma live ou se foi um podcast. E eu falei, eu gosto da Rapisódia porque, tipo, ele tem uma coisa muito mais pessoal nossa, assim, também. Como como eu disse, leitor, me parece que o Rhapsody é mais simples, é mais direto ao ponto. É uma que, história. como eu falo, o Alex, ele é muito a Ju e a Suzana é muito eu. Então ele é muito parecido com a nossa relação, assim. Ler o livro conhecendo vocês é uma experiência totalmente à parte, né? Mas enfim, isso é outra questão. Assim, a não ser que vocês tenham mais alguma coisa, eu tenho uma última pergunta, que talvez seja uma pergunta seja mais interessante só para a galera que já conhece, ou para outros artistas, mas tem muita gente que é artista que acaba se interessando por esse tipo de conteúdo, né? Que é como vocês, como dupla, produzem. E aí eu quero saber primeiro a questão da prosa, como é que é, tipo, cada um escreve um capítulo, cada um foca em um personagem, como é que vocês dividem, tipo, opiniões diversas de como seguir com a história, e depois disso a questão dos quadrinhos, que cada um faz, né? Eu vou dar uma resumida, daí depois a Ju desenrola, tá? Mas resumidamente é assim. Pode ser inverso, mas como sou eu que tô falando, eu começo comigo escrevendo um parágrafo. E aí eu falo pra Ju, eu mostro o parágrafo pra Ju e falo, olha, escrevi um negocinho. Aí ela lê, e aí espontaneamente ela continua. Aí ela continua, ela fala, escrevi um negocinho. Aí eu vou lá, vejo o que ela escreveu. Aí eu sugiro pra ela alguma mudança, alguma coisa, a gente discute ali, entre aspas, né, uma discussão amigável. E aí, tá, eu continuo. Aí ela vê o que eu continuei, ela faz as mudanças que ela quer, e daí ela continua, e aí vai sendo essa ordem. Não tem ordem, assim, vamos focar nesse personagem. Não, a gente faz um plano piloto ali só de conversa mesmo. A gente troca umas mensagens por WhatsApp, vamos fazer isso, isso e isso, tá bom. Aí, independente de que comecei a escrever, o outro vai continuar e assim vai fluindo. Nos quadrinhos tem uma ordem que a Ju faz os rascunhos e algumas vezes a line art, e eu e cuida do texto e eu faço a coloração e a arte finalização. Resumidamente é isso. Ele também corrige as coisas que eu faço. Ele não falou dessa parte, mas eu faço muita coisa muito vagabunda, assim, muito, assim, você fala assim, esse desenhista aqui, ele é um vagabundo que não estudou os fundamentos. Aí ele vai e corrige, né? No caso da arte, eu corrijo mesmo. Sim. Tipo, fulano tá com um braço de anaconda. Corrija. Mas agora tá profissional, né? Porque quem tá acompanhando as últimas 2 postagens neurônios, aí. gente. 2 neurônios. Tem o quadrinho, Tem, aquela mesa de dois RPG. Que é inteiramente aqui, desenhado pela Tá Ju. seguindo o Literatura, deveria estar seguindo. E o Arthur não corrige esse pra mim. Esse eu faço sozinha mesmo. Então acho que eu tô melhorando. Aos poucos estou chegando na metade do poço. Olha aí. Meu Deus. Mas assim, e na escrita é isso que o Arthur falou mesmo. A gente meio que vai escrevendo livremente e, assim, a gente tem um plano. Todas as histórias do Inverso, eu sempre falo nisso, eu tenho uma planilha. E essa planilha, ela é muito importante pra mim. Ela é uma das coisas mais importantes da minha vida, assim. E ela surgiu. Todas as histórias do Revés surgiram de uma única ideia absurda que a gente resolveu dar vazão. Sim, e daí eu tenho uma planilha, e essa planilha é muito importante na minha vida, assim. Tem dias que eu olho pro Arthur e falo, você vai se cuidar, você vai tratar essa diabetes, você vai, sei lá, fazer exercício, alguma coisa, porque você tem que viver pra gente escrever 21 livros. Então eu não quero saber de desculpas. 21 livros a partir de agora, né? Pior que não, era 21 livros antes, eu não sei quantos são agora. Não, mas vocês lançaram 2, são 19. Que se a gente for contar com o sindicato, são diversos volumes, né? Daí a gente conta o sindicato como uma história só daí. A gente conta como uma história só, mas são 10 volumes, né? Enfim. E aí. É muita coisa. E daí, essa planilha é o que guia a gente pra, tipo, o que a gente vai fazer agora? Tá, agora a gente tem o sindicato, a gente vai lançar a primeira temporada do sindicato e depois a gente vai trabalhar nisso. Então, assim, é meio que o nosso caminho ali pra fechar o Inverso.
E tirando o sindicato, né, tem outros projetinhos também, que a gente está sempre mexendo neles de vez em quando, escrevendo. A gente está com um projeto desde o ano retrasado, que se chama Canção do Oeste, que são vários contos que eles pegam várias épocas do Rainverse, né, eles vão pegar ali a época de Mundo Sem Fim, vão pegar um pouquinho da episódio, vão explicar algumas coisas que tem antes, depois de cada história. É bem bacana. Aí tem um outro livro grande que a gente já tem ele começado, além do Rainmaker, né? Que é o conto de Dario Mackenzie, que ele é meio que uma continuação de Mundo Sem Fim, mas nem tanto. Mas vai funcionar como uma história única também. E É 1000 anos depois de Mundo Sem Fim. Não A chega a ser ligação que 1000 tem ainda. é o nome. É o nome, uhum. É uns 800 anos ali depois de Mundo Sem Fim. Mas é isso. Eu acho que os projetos grandes. Ah, tem aquele projetinho nosso lá com o Júlio também, que eu não sei se eu posso falar. Acho que pode. A gente também tá desenvolvendo um RPG do Rainverso. E a gente tá desenvolvendo tanto um livro-jogo, né? Pra você poder criar seus personagens e jogar dentro do Rainverso, quanto uma campanha que vai se passar ali. Quantos anos depois de Mundo Sem Fim? 60 anos depois de Mundo Sem Fim. 60 anos depois de Mundo Sem Fim. Então, assim, são projetos que a gente quer terminar também por esses tempos e lançar. E que estão ficando muito legais, que a gente tá fazendo com o Júlio, que é meu parceiro naquela mesa de RPG, né, do Dois Neurônios, que é onde eu ilustro, e ele faz os roteiros das tirinhas sobre um grupo de amigos que joga RPG. E ele tá trabalhando com a gente também nos livros de RPG, porque ele é realmente a pessoa do RPG. Sim, ele é o cabeça mestre do RPG. Eu tô esperando a entrevista com o Július e ver se metade não vai ser ele falando sobre as histórias deles mestrando RPG Brasil afora. Se for, mano, você vai ter um conteúdo assim, ó, de ouro, sabe? Primeiríssimo. É aquela coisa que você vai buscar ouro e acha diamante. Uhum. Bom, mas acho que ficou claro a questão do Rainverso. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer em relação aos livros, aos quadrinhos? Eu acho que não tem nada mais pra dizer. Ontem o Rodrigo me perguntou se tem histórias que em algum momento elas vão se tornar dependentes de ler outras histórias do Rainverso. Uhum. E eu acho que em algum momento isso pode acontecer. A trilogia da chuva. A trilogia da chuva, que começa com o Rainmaker. Ela é a coisa mais codependente ali, tipo, é um negócio pra você chegar É a nossa Torre Negra, né? A gente tá trabalhando tanto tempo nela, não é à toa. Ai, meu Deus. Eu acho que ela é realmente a coisa mais codependente, assim, dos outros livros. Os outros você pode ler sem perder muita coisa. Eu acho que a Balada da Morte, a gente não quer que ela seja dependente da Rapsódia, mas quem leu a Rapsódia com certeza vai se beneficiar muito mais da leitura da Balada da Morte, que é o Sindicato 95. A Balada da Morte. A Balada da Morte seria a primeira temporada do Sindicato, não é isso? Isso. É o Sindicato 1995. É que assim, eu acho que a gente vai manter o nome Sindicato principalmente para os quadrinhos, e a Balada da Morte vai ser a versão em prosa. Então, acho que é isso das minhas perguntas também. Bom, se despeçam, então, do público e avisem também em que lugares que a gente consegue acessar o trabalho de vocês, Rainverso ou qualquer outra coisa. Pode ir, Arthur. Então, gente, muito obrigado aí por você que acompanhou a nossa história maluca aí de como a gente começou esse universo maluco. E eu espero que vocês leiam as histórias, que vocês gostem das histórias. Mundo Sem Fim e Uma Rapsódia do Tempo estão em versão e-book, né, no Kindle. Você pode ler no Kindle Unlimited também. Mundo Sem Fim tem versão física, você pode comprar diretamente comigo ou com a Ju. Você acha a gente nos perfis pessoais meu, Arthur Escreve e Desenha. A Ju, eu acho, ela vai falar o perfil dela aí, para não me atravessar no perfil dos outros. E você pode achar a gente no Rainverso também e no Literature. Então, vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal, que é extremamente profissional e centrado, que é @Jorge Martins, Jorge.Martins, é isso. 2 Os. 2 Os, J-O... É igualzinho o Chaves fala no meme, eu te pego pela cabeça e te Jorge. Puta, é verdade.
É exatamente isso, sim. E vocês podem me achar no @2neurônio, que é o projeto que eu tenho junto com o Júlio. A gente já tem umas 4 tirinhas do nosso projeto Aquela Mesa de RPG, que é um slice of life ali sobre 5 amigos millennials que jogam RPG. Vocês podem me achar no @Rainverso, que é o perfil que eu tenho junto com o Arthur, que é onde a gente publica as coisas sobre os nossos livros, sobre os quadrinhos. Vocês podem achar a gente no Webtoon, no... Como que é o nome do outro aplicativo? No Funktoon. No Funktoon, no Fliptrue. No Fliptrue, em todos os aplicativos de quadrinhos, vocês vão achar a gente. Também vocês podem achar a gente no Literachu e em eventos pela cidade de Curitiba. Assim, se tem um monte de nerd reunido, a gente tá lá. Sim. Uma mesa rosa cheia de nerd. Geralmente tem a gente. Exatamente. Uma mesa rosa cheia de nerdola, a gente tá lá. Bom, então é isso. Muito obrigado também a todos que ouviram aí mais uma entrevista. Eu fui Rodrigo Araújo, meu perfil tá no Instagram, é Rodrigo Araújo 0014 _. Meus livros, acho que a galera já cansou de me ouvir, eu tô em todas as entrevistas já. Mas, ó, livro 4 está saindo aí, ó, já tem capista trabalhando, já tá no desespero aqui de lançar. Uma sugestão, eu acho que você devia, de vez em quando, assim, dividir o host com a Inara, sabe? Porque daí, justamente pra tu não se sobrecarregar tanto, assim, sabe? E a Inara foi bem na entrevista que ela conduziu, então foi... Ela foi. Então, ela é... Então, e leia o livro da Inara também. Leia o livro de todo mundo do Literachu. Não vou mais fazer isso aqui também. Chega. Beleza. Também cansei. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem. E até a próxima entrevista, pessoal. Muito boa noite.